Vamos olhar agora um pouquinho para a intensidade do B. Ok? Como que eu determino a intensidade desse campo magnético, ok? Bom, eu sei que se o fio está sendo percorrido por uma corrente I, toda a região do espaço ao redor desse fio ela é permeada por um campo magnético. Então eu vou aqui escolher um ponto aleatoriamente no espaço. Vou pegar um ponto aqui, esse ponto P aqui. Direção e sentido desse ponto, estou considerando isso aqui no plano, tá bom? Direção e sentido eu sei determinar, regra da mão direita. Polegar no sentido da corrente e os outros dedos dão um giro do campo magnético ao redor do fio. Então, no ponto P, eu sei que o campo magnético vai estar saindo, ou seja, o ponto magnético nesse ponto, o campo magnético nesse ponto está saindo, né? O B aqui está saindo. Eu vou fazer o mesmo desenho que eu fiz na aula passada, que é basicamente olhar isso aqui daqui de cima. Tá? Se eu olho aqui de cima, eu vou ter o fio, corrente entrando, ok? E eu tenho o ponto P aqui do lado. O ponto P está aqui. Ó, né? Se eu quero representar, se eu quiser representar esse ponto P, né? O ponto P não, desculpa, o vetor campo magnético no ponto P, eu sei que se a corrente está entrando no plano, o meu polegar vai estar entrando no plano e o giro vai ser no sentido horário. Então, no ponto P, esse vetor vai estar aqui para baixo. Por que para baixo? Porque ele é sempre tangente, lembra lá? A linha de campo, tá? Sempre tangente à linha de campo. Então, imagina que isso aqui é um círculo, tá? Bom, por que eu fiz isso? Porque eu quero mostrar uma coisa para vocês. Como que a gente vai calcular essa intensidade? Bom, se eu aumento a distância em relação ao fio, se eu aumento a distância desse ponto P em relação ao fio, o campo magnético diminui de intensidade. Então, quanto mais distante do fio, menos intenso é o campo magnético. Se você vai afastando sua bússola, chega uma hora que ela quase não percebe o campo magnético do fio. Tá? Então, quanto mais distante, menor o campo. Outra coisa que influencia no valor desse campo aqui é o valor da corrente. Quanto maior a corrente elétrica, maior o campo magnético. Tá? Então, basicamente, eu vou ter duas grandezas que são importantes aqui, que são, eu vou chamar de R, ok? Vou chamar de R porque ele é um raio de circunferência aqui. Então, esse ponto P, se eu quiser pegá-lo, por exemplo, um outro ponto oposto a ele, né, considerando isso aqui uma circunferência, obviamente, o R continua válido, ok? Então, R é essa distância. Do que depende esse campo? Né? Como que eu calculo a intensidade do campo? Sai do campo eu vou calcular como a constante, uma constante de permeabilidade magnética, já explico direitinho, que é dada pela letra μ. μ0 é a permeabilidade magnética no vácuo, vezes I, que é o valor da corrente elétrica, dividido por 2πr. Dessa forma que eu calculo o valor do campo magnético ao redor de um fio retilíneo. Tá? Lembrando que I é a corrente elétrica, o R é a distância do ponto ao fio e o μ0 é uma constante que chama-se permeabilidade magnética no vácuo. O μ0 vale 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro dividido por ampere. Importante, a unidade de medida do campo magnético. Unidade de medida. Tá? Então, o B ele é medido no sistema internacional numa unidade que a gente chama de Tesla. Ok? Tesla. Existe outra unidade que às vezes aparece, que é o Gauss. Tá? A gente vai usar mais o Tesla mesmo, que é a unidade do SI.